Há um novo prognóstico do painel previsto para 2007 e as informações, as poucas informações vazadas até agora, é que o diagnóstico será ainda bastante mais grave do que esse. Outro centro de estudo dessas questões, que é o Tyndall Center da Grã-Bretanha, diz que nos lembra que 2005 foi o ano mais quente do século XX, que por sua vez foi o século mais quente da história desde que se registram temperaturas. Que se persistir o ritmo de emissões que vem acontecendo, a temperatura do planeta pode subir até 16 graus, o que é uma coisa impensável. Quando se fala entre 1,4 e 5,8 graus, tem pessoas que dizem, mas será que isso é tanto? Porque tem diferença entre inverno e verão e tal. Aí convém lembrar o que é que acontece no organismo humano quando a temperatura sobe 1 grau. Começa um processo de febre que pode levar a consequências muito graves. As emissões de gases que intensificam o efeito estufa já aumentaram a temperatura da Terra em 0,6 graus, que somado ao aquecimento natural dá 0,8. Isso já tem provocado um aumento extraordinário dos chamados desastres naturais. O Brasil já ocupa o 11º lugar nesses desastres. E 2005, o balanço desses desastres acusa 159 milhões de vítimas, entre furacões, inundações e secas, prejuízos econômicos brutais e mais de 100 mil mortes em consequência desses acidentes. Em 2005, as emissões de gases do efeito estufa chegaram a 25 bilhões de toneladas. Disso, os Estados Unidos entram com cerca de 25%, mais de 6 bilhões de toneladas. Em 1992, no Rio de Janeiro, se chegou a um grande avanço, que foi a assinatura da Convenção de Mudanças Climáticas, que previa que os países industrializados, que contribuem há muito mais tempo com essas emissões e para o aumento da temperatura da Terra, reduziriam essas emissões em 5,2%, calculadas sobre as emissões de 1990. Mas no último balanço feito, que foi do período 1990 a 2004, se for excluída a antiga área socialista, nos demais países industrializados, suas emissões aumentaram 11%. No período 1990 a 2004. No geral, houve uma redução de 3,3%, porque com a desindustrialização que aconteceu na antiga área socialista a partir de 1989, as emissões ali se reduziram em 36,8%. Mas nos outros países elas têm aumentado. De 2000 para cá, a média de aumento das emissões tem sido superior a 1% ao ano. O Brasil já é o 4º maior emissor do planeta. Em 1994, que é esse o único balanço que nós dispomos, que foi o inventário que o Brasil apresentou à Convenção de Mudanças Climáticas em 2004. Mas em 1994 o Brasil já emitia mais de 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono por ano. E mais de 30 milhões de toneladas de metano,
Agora, o metano tem um efeito 26 vezes mais grave do que o dióxido de carbono. Então, essas 30 milhões de toneladas correspondem a quase 800 milhões se comparado com o dióxido de carbono. Agora, dessas emissões brasileiras, apenas 25% se devem à chamada matriz energética, se deve ao setor industrial, ao setor de transportes, às emissões por veículos. 75% das emissões brasileiras se devem a desmatamentos, queimadas e mudanças no uso do solo, principalmente na Amazônia. Então, isso é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Quer dizer, com o que nós estamos fazendo na Amazônia, nós estamos contribuindo com 3/4 das emissões brasileiras do efeito estufa. Os 30 milhões de toneladas de metano também têm uma relevância especial, porque isso se deve, em grande parte, ao rebanho bovino. O Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo. Tem mais boi do que habitantes. O Brasil tem 200 milhões de bois. Agora, cada boi, no seu processo de ruminação, emite 50 quilos de metano por ano. E o rebanho bovino, como um todo, então, emite 10 milhões de toneladas de metano, que correspondem a quase 300 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Há ainda um outro fator muito preocupante, é que até 2030, ou seja, nos próximos 25 anos, o consumo de energia no mundo está previsto para aumentar 71%. A Índia, por exemplo, vai aumentar 51% em uma década, a China vai aumentar 33% em uma década também. E uma grande parte, a maior parte desse aumento vai se dever à produção de energia a partir de combustíveis fósseis, de petróleo, de gás e de carvão mineral, que são altamente poluentes. O Yves de Boer, que é o secretário-geral da Convenção do Clima, tem dito o seguinte: os países industrializados precisam reduzir as suas emissões entre 60% e 80% até 2020, porque eles consomem 51% da energia total hoje no mundo. Mas eles não estão reduzindo, estão aumentando as suas emissões. Na semana passada saiu um relatório, eu diria assustador, da Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU, dizendo o seguinte: a atual situação dos rebanhos no mundo, e isso inclui gado bovino, inclui suínos, inclui as carnes de aves também, essa situação é absolutamente insustentável. Os rebanhos hoje já são responsáveis por 18% das emissões do efeito estufa. Mais que todo o setor de transportes, aí incluindo automóveis, caminhões, aviões, navios e tudo isso. É absolutamente insustentável, diz o relatório, é um relatório de 500 páginas, e que diz o seguinte: o impacto desse setor precisa ser reduzido com urgência para pelo menos a metade, porque não pode continuar na forma como